Graça e paz, irmãos. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso segundo encontro. Hoje, na terça-feira, como é de costume, na nossa igreja, culto de oração. E nesse sentido, nós queremos estar trazendo aos irmãos aqui também uma palavra que fala sobre oração. Então eu queria convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, eu escolhi esse texto porque ele fala de oração, de ansiedade, e nós sabemos que a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. É mais um mecanismo que nos leva a um relacionamento com Deus, a um encontro verdadeiro com Deus. Teremos um momento oportuno de estarmos na presença do Senhor. A oração é o meio pelo qual nós nos encaminhamos a Deus, em nossas petições, em nosso louvor, em nossa adoração. A oração é este caminho, tá? Então eu queria que os irmãos entendessem o propósito também da oração, que hoje nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. No livro de João, no capítulo 14, versículo 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amados irmãos, em todo o contexto bíblico nós vamos encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, que venceram as suas lutas, seus labores, através da oração. E eu quero trazer para você nesta noite 6 critérios que nos mostram o quanto nós precisamos entender e compreender a respeito da oração. O primeiro critério que eu quero trazer para você nesta noite é reconhecer a soberania de Jesus. Reconhecer a soberania de Jesus. O próprio Jesus, enquanto homem, quando ele ensinou os seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Ora, se ele, como Jesus, como Senhor, como Deus, reconheceu a soberania do Pai, quem somos nós para não reconhecer a soberania de Jesus? Então nós devemos reconhecer a soberania de Jesus. Por quê? Porque sem Jesus, em hipótese alguma, nós chegaremos a Deus. Primeiro critério, reconhecer a soberania de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que morreu por nós. Ele morreu por nós. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso nós devemos voltar a nossa oração ao Senhor Jesus. Segundo, Jesus está assentado à direita de Deus, ou seja, à destra de Deus. E é Ele que, segundo a Bíblia, que intercede por nós. Então, é Ele que intercede por nós. Isso nós vamos encontrar no livro de Romanos, capítulo 8, verso 34. É Ele que intercede por nós. Então, a nossa oração também deve passar por Jesus, porque se Ele não intercede, então quem intercederá por nós? Terceiro critério, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai a não ser por ele. João 14, 6. Então, se Jesus é o caminho, a nossa oração deve estar pautada neste caminho que é Jesus. Então, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, por meio também da oração. 4. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 4, 10. Então, ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso sacerdote maior, aquele que guia, que governa espiritualmente a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho. Ele é o nosso sumo sacerdote. 5. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João 1, 29. Ele é o Cordeiro de Deus. Olha, quando João estava lá no Jordão batizando o povo, então quando Jesus apareceu a ele, ele exclamou em alta voz e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só Jesus é quem pode, então, perdoar pecado. Por isso nós devemos reconhecer que ele é o Cordeiro de Deus. Na oração, nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e que ele está acima de todas as coisas. Eu posso muito bem perdoar alguém que me fez uma ofensa, alguém que eu ofendi, ele também pode me perdoar, mas jamais eu posso perdoar pecado de alguém. Só Jesus tem este poder. Então não há outro ser no mundo que possa perdoar pecados a não ser Jesus. E o sexto critério aqui, para finalizar essa parte aqui, nós queremos mostrar para vocês que Jesus e o Pai são um, apenas um. Ele é um com o Pai. Então não há outro meio pelo qual a nossa oração possa chegar a Deus. É por meio de Jesus. E se a segunda parte da nossa mensagem aqui, eu quero dizer a você também que o segundo critério aqui que nós devemos reconhecer na oração é que o homem deve reconhecer quem ele é. O homem, ele não é ele é um ser humano, ele não é um semideus. O que eu quero mostrar com isso? É que às vezes as pessoas eles têm uma ideia de que, quando a Bíblia diz assim, que tudo que nós pedirmos ao Senhor Jesus, ele nos atende, ele nos ouve, ele responde. Quando orar, quando clamar, o Senhor inclina o seu ouvido e nos ouve. Sim, ele nos ouve sim. Mas nós devemos entender quem nós somos seres humanos. Nós não somos semideuses que podemos achar uma varinha de condão e aí, em nome de Jesus, pim, as coisas acontecem. Não. A oração também, querido, nós devemos entender quem nós somos. Nós somos seres humanos, estamos abaixo de um Deus que é soberano, que mora nos céus, que tem todo o poder, que tem toda a majestade, que governa o mundo, governa todas as coisas. E a nossa oração depende também da vontade de Deus. É Ele que determina todas as coisas. É Ele que vai responder. É Ele que sabe, que reconhece qual é o melhor para nós. Entendeu? Então, assim, o segundo aqui, na questão humana, é que devemos reconhecer na oração que a oração ela tem um caráter de quebrantamento. Quebrantamento. Como seres humanos, nós devemos nos quebrantar, nos humilhar perante o Senhor, reconhecer essa soberania do Senhor em nossas vidas. Por isso, queridos, quando nós devemos colocar os nossos joelhos no chão para orar, ou que estivéssemos orando dentro de casa, ou na igreja, em qualquer lugar, nós devemos ter esse sentimento de quebrantamento, de abrir o coração, de rasgar o coração, porque o Senhor conhece, Ele ouve a nossa voz, mas também Ele reconhece o nosso sentimento, o nosso coração, a verdade que está dentro de nós. É a verdade pela qual nós estamos nos expressando diante do Senhor. Porque quando nós nos quebrantamos na sua presença,
então certamente o Senhor se compadecerá de nós. E terceiro aqui também reconhecer que a oração ela tem o caráter de prevenção, né? O caráter de prevenção. Então, o que quer dizer essa questão do caráter de prevenção? É que a oração ela não deve ser apenas momentânea, naquele momento em que nós estamos passando por uma tribulação, por um problema, ou que nós queremos uma cura, ou que nós queremos que aconteça um milagre em nossas vidas. Não. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver em constante oração, porque o próprio Paulo fala lá no livro de Efésios que nós temos que orar porque os dias são maus, e nós temos que orar sempre para quando vier os dias maus, então nós ficarmos firmes, inabaláveis, constante e abundante na obra do Senhor, porque sabemos que o nosso trabalho terá uma recompensa. Então nós não devemos orar apenas quando estamos na luta, quando passamos por um problema, ou quando alguém nos pede oração, não. A nossa vida deve ser uma vida de oração, sem cessar, sempre, todos os dias, todos os momentos. Sabe por quê, meu querido? Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele está atento, e a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele não dorme, por que você cochila? Por que você não ora? Por que você não está preocupado com a sua vida de oração? Nós não devemos orar apenas nesse momento aqui que nós estamos vivenciando, nesse momento de tribulação. Não, a nossa vida deve ser uma vida constante de oração. Então, prevenção sempre. Prevenção. Então, se você não pode comer algo que te faz mal, você sabe disso, e você vai e come, e você passa mal, você vai à procura do remédio para que combate aquele mal. Então, se você sabe que você não pode comer algo que te faz mal, para que comer? Assim também é a nossa vida de oração. Se nós sabemos que se não orar, nós vamos passar por tribulações e não vamos vencer, então por que não orar antes? Por que não ter uma vida de oração antes? Então esse é o meu conselho a você. Tenha uma vida de oração, se alimentando da palavra, sim, cantando louvores, sim, mas também tendo uma vida de oração. E quarto aqui, reconhecer que a oração tem um caráter de gratidão, de generosidade. Sejamos gratos ao Senhor. Quantas pessoas, às vezes, ela está precisando de algo e clama, pede oração, e Deus abençoa, Deus responde, Deus dá algo que ele está precisando, seja um emprego, seja algo, uma cura, um milagre. Ele conquista isso diante de Deus, e a tendência do ser humano é posteriormente esquecer que recebeu o milagre, né? Ele não é grato, ele não volta para agradecer, como aqueles 9 leprosos que receberam a cura do Senhor Jesus, né? 10 receberam a oração, mas um só voltou para agradecer. Então, que nós sejamos como aquele que voltou para agradecer, sejamos gratos, estar sempre em gratidão ao Senhor, né? Sendo generosos para com o Senhor Jesus, porque nós entendemos todo o propósito que Ele fez para conosco. Então, meu querido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é um com o Pai, e por isso nós precisamos dEle, porque não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então a nossa oração também será mediada por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti a sua luz, o seu rosto, e te dê a paz. Que esta mensagem possa ser transformadora na tua vida. Ela possa te trazer paz, ela possa te trazer crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui terminar com uma oração, abençoando a tua vida por esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o Senhor, soberano, justo e verdadeiro. Nada está oculto aos teus olhos,
Por isso, Senhor, nós aqui reconhecemos no Senhor a Tua grandeza, a Tua soberania, e por isso, meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós Te suplicamos, porque sem o Senhor nós não somos nada, mas com Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Portanto, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Teu Espírito, ó Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós conclamamos ao Espírito de Deus que interceda pelo Teu povo neste momento de crise, para que todo seja alcançado por Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja espalhada pela face da terra, ó Deus, e abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem. Em o nome de Jesus. Pai, como ministro da Tua palavra, nós abençoamos o Teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima, em nome de Jesus.